tem jeito. Mas antes da gente mudar de assunto, eu queria voltar um pouquinho no caso Evandro, que aí é uma curiosidade própria, mas eu imagino que muita gente deve ter a mesma. Porque eu não sei... Aí, acho que a gente podia pontuar a versão que se tinha até um certo ponto, a versão que se fechou essa história, que também é inconclusiva, né? Porque no fim, eu não assisti, mas parece que não sabemos onde está o Evandro. Então, eu não assisti por livre, espontânea falta de vontade mesmo. Porque quando me forçam demais, assim, descer pela garganta, eu não assisto. Eu não assisti mesmo, porque eu mais sofri essa pressão. Eu assisto tudo, gente. Eu assisti o João de Deus nas 2 versões, a que saiu na Netflix, a que saiu no... Assisto sempre, mas essa foi uma série, por exemplo, que eu não assisti. Tá. Mas eu conheço muito bem, sei o que elas alegam ali, né? No caso, acho que agora só tá a Beatriz viva, a mãe dela não. Mas elas dizem o seguinte, que aquilo foi tudo um plano, né? Que aquele menino apareceu morto, elas não tinham nada a ver com aquilo. E que fitas, ali existiam fitas, elas foram torturadas por dias e todos os tipos de tortura daquela época, a gente não precisa pontuar, né? Cansar as pessoas com isso e chatear. E parece que existem umas fitas. Só que me falaram o seguinte, não cai nessa. Inclusive foi um jornalista que falou, não cai nessa. Porque as fitas, elas têm uns cortes, que talvez seja por isso que não consigam reabrir o caso. Às vezes a fita é até verdadeira, mas eles já tinham essa malandragem de, na hora de gravar, fazer esses cortes para dizer que depois houve uma edição e tal daquela fita, algum corte na fita, e aquela fita ser invalidada. Agora, se isso foi feito na época, depois, ou por quem, eu não sei. Acontece que quando ele desaparece, a família, né, ela entra como suspeito e entra também... Elas eram filhas... Ela, né, a moça responsável aí, a Beatriz, ela era filha do prefeito da cidade. E esse prefeito, ele tinha uma vontade muito grande de transformar o lugar, assim, um lugar mais cheio de prédio, né? Aquela coisa toda, quando lá era uma cidadezinha pequena. E quando esse menino desaparece, muitas pessoas começaram a se questionar. E tinha... Eu já ouvi algumas versões sobre esse caso. Uma que parece que elas eram de fato de uma religião... Eu não sei se era o candomblé, eu não sei o que foi. Teve um pouco, no meu ponto de vista, e não defendendo... Nem defendendo, né? Mas assim... eles encontraram, na verdade, dentro das fábricas ali, dos lugares ali que elas trabalhavam, acho que era uma fábrica que a família tinha, alguns... Como se fosse um santo, e tinha alguma coisa que eu entendi que era do candomblé. Eu não conheço o candomblé, mas eu entendi que era do candomblé. Tinha até uma casa de Exu, não é? Sim, sim. Não entendo disso, mas eu percebi. Aí eu encarei assim, isso também é um pouco de intolerância religiosa, porque já estão dizendo que a mulher fez um ritual só porque tinha, né, tudo bem. Só que aí depois começaram essa. Não, eles vinham pra cá pra fazer esse ritual e oferecer desculpa, né? Mas ninguém quer pedaços de criança, tipo, eles não querem isso, enfim. Só que também existia um forte rumor de que essas crianças estavam sendo roubadas e vendidas. Depois veio um outro de que, na verdade, eles estavam matando essas crianças para retirar órgão. A questão com essa família foi uma questão também um pouco política, que para poder atingir o pai dela aí, que estava na política, e o marido, porque foi presa a mãe e a filha, e alguns funcionários ali também foram presos, inclusive um deles era o responsável por ser ali o sacerdote da coisa toda. E quando chega, então, né, nessa conclusão, eles acabam incriminando tanto a mãe quanto a filha, elas acabam presas e foi bem difícil, assim, de soltar. A filha, eu sei que ela ficou um tempo presa, mas depois foi solta porque tinha aquela leizinha, quando você tinha um filho pequeno e tal, você podia ficar, acho que só até 9 anos na cadeia. Não sei precisar quando começou ou terminou essa leizinha aí. Vamos lembrar que é um caso bem antigo isso, né? E ela acabou com 9 anos mesmo saindo. Né? Era uma lei feita para quem tem filhos menores de 18 anos, era alguma coisa assim, mas a mãe depois recebeu um perdão e tal. Só que você sabe que o perdão, ele não tira a culpa da pessoa, a pessoa continua, né, sendo o responsável. E é por isso que ela briga hoje, porque no fundo parece até que ela adotou esse filho para poder ter direito a isso. Ela tem um filho adotado, né?
E parece que, na época, o que se comentava era que essa criança foi adotada para que ela, né, pudesse ter direito. Eu até nem acredito muito nisso, mas se a gente parar para pensar num todo também, e você pensar, eu posso comprar a história dela. A história de que ela assumiu porque teve uma confissão. Né? Elas foram julgadas com uma confissão. Uhum. Essa confissão, várias confissões foram conseguidas naquela época à base de tortura, e todo mundo sabe disso. Mas se você partir desse princípio também, alguém que ficou sem o filho, um dia pode olhar para o dela e dizer, mas isso aqui era meu filho. Porque tinham crianças sumindo na cidade. Para onde elas estão indo? Então, é muito difícil. Eu acredito que hoje em dia ela não vai nem conseguir levar esse caso. É muito tempo já que elas estão tentando mudar isso e fazer esse caso ser... Elas querem um novo julgamento. São coisas assim que, cara, você não está conseguindo... Não está acontecendo nem com os de agora, sabe? Puxar uma coisa tão antiga não tem como. Fora que você não tem nem como ter prova mais de nada. Tá tudo... É tudo muito antigo. Mas parece que no livro se explica tudo isso e o próprio dono do podcast teve que, inclusive, colocar lá, parece que atualizar o podcast. Porque é como se fosse assim, eu tô contando a minha história, por exemplo, você, Humberto, chega pra mim, olha, disseram que eu sou um dono de podcast, mas eu vou te contar uma coisa, na verdade não, tá? Eu sou um cara fugido, sei lá, de um cartel, eu mudei meu rosto, uma história mirabolante. Uhum. Eu vim de mim acreditar em você ou não. Eu posso dizer pra você, cara, eu acredito mesmo que você fez isso. Só que me prova. E não tem, sabe? Mas tem a fita. Tá, mas não sou eu não sou uma autoridade. Então, essa questão, eles pesam muito nas pessoas, porque é como se fosse assim, só funciona se tiver uma comoção pública. Então, vamos lotar os canais de YouTube com essa mensagem, vamos levar para podcast, vamos levar uma porrada de coisa, o máximo de pessoa possível ver. E eu acho que tem casos assim, muito mais importantes, não diminuindo o sofrimento, mas que nem tiveram a oportunidade de serem julgados, como, por exemplo, do Lucas Terra. E esse é um caso difícil pra caramba, provavelmente não vai ser julgado. Todo mundo já ajudou a Marion Terra, porque foi, enfim, é uma história aí que qualquer dia aí a gente... Mas assim... As pessoas, eu prefiro perder o meu tempo ali do que, de repente, mais tarde, descobrir que tudo aquilo é mentira, porque você não é técnico. Ela não vai mandar para mim a fita original. Eu não tenho nem como saber se ela me mandou uma fita original ou não. Eu não sou uma autoridade, mais uma vez. Então, ela quer defender isso, eu acho válido. Aí, algumas pessoas, elas compram. Só que elas têm também condições de comprar, né? Teve aí um canal... que tem pessoas grandes aí, grandes perfiladores criminais, pessoas que fazem várias investigações, psicólogos, forenses e tudo mais. Enfim, resumindo, disseram, não, devemos rever o caso Evandro, devemos rever. Se eles, com toda essa experiência, eles dizem, vamos rever, aí eles pegam a gente e quer que a gente engula a história. Leia o livro, reproduza como uma verdade. Porque quando você põe no YouTube, você reproduz como uma verdade. A galera compra essa ideia. Então, assim, eu não acho que foi justo o que foi feito. E eu também não acredito em provar a minha... Seja lá, provar a minha verdade ou provar que o que eu estou fazendo é bom, tentando destruir a reputação. Vou limpar minha reputação, custando a reputação de outras pessoas. E não se importaram. Para mim, já não mostrou uma índole bacana. Mas índole não é crime. Má índole não é crime. Então, eu acho que se ela, de fato, tem tantos elementos, tantas coisas, ela não precisa do YouTube nem dos YouTubers. Ela precisa de um advogado. Que eu acho que seria muito mais lucrativo, muito mais fácil, daria mais resultado para ela. E, de repente, não correria o risco da série dela ficar ali para ser retirada, na verdade. Justamente por causa desses boatos.